Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Herbert Almeida e nesse vídeo nós vamos para um dos outros tópicos que eu considero como dos mais importantes no seu processo de aprendizagem, que é o tal do estudo ativo. Pessoal, você começa a estudar para concurso público e sempre tem aquela dúvida, será que eu estou estudando certo? Será que eu estou estudando errado? E eu já falei para vocês em várias oportunidades que a técnica é sim importante, mas muitas vezes existe mais uma embalagem, uma roupagem que às vezes o pessoal coloca na internet de que a minha técnica é a mais infalível, o meu método estude assim, assim, assado, quando na verdade o que nós temos são diretrizes gerais que vão impactar no seu processo de memorização. E basicamente existem duas diretrizes principais e que basicamente qualquer livro de processo de aprendizagem ou qualquer artigo científico que você vai pegar vai tratar. Um é o estudo ativo, o outro a gente chama de revisão espaçada. Nesse primeiro bloco eu vou explicar para vocês o que é o estudo ativo, porque essa é a parte mais longa e que também gera mais dúvidas. Depois a revisão espaçada fica um pouquinho mais tranquilo para eu explicar para vocês. Sempre que você vai estudar, a gente tem que passar por aquelas premissas básicas que eu sempre falo quando você estuda. Você tem que ter planejamento e controle, tem que seguir os nossos pilares da aprovação, que é a fonte de conteúdo, resolver muitos exercícios e fazer a sua revisão, utilizar os ciclos, e o ciclo nada mais é do que uma forma de você colocar em prática a tal da aprendizagem espaçada, que como eu falei para vocês vai ser um objetivo de um outro vídeo nosso. E em cada sessão de estudos, isso assim, ó, agora, fui pegar e vou estudar, por exemplo, direito administrativo. Nessa sessão você tem que empregar o que a gente chama de estudo ativo, que eu também gosto de chamar assim de estudo ativo e esforço, porque nós precisamos de esforço para memorização. É isso mesmo, é mais ou menos como na academia, cada vez você tem que colocar mais peso para conseguir ter melhores resultados. Para estudar você também tem que ter mais esforço. E tudo isso é envolvido num processo de controle para que você possa identificar as suas falhas e com isso replanejar os seus estudos. Beleza, então vou começar a explicar para vocês o que é o tal do estudo ativo, mas antes eu tenho que fazer um paralelo. Olha, se existe um estudo ativo, então logicamente existe também algo que a gente vai chamar de estudo passivo. E aí eu quero explicar para vocês então o que é o tal do estudo ativo e consequentemente o que é o estudo passivo. Só para vocês terem ideia da importância disso, o nosso cérebro ele é vou chamar assim um HD, que ele tem uma capacidade de armazenamento basicamente ilimitada. É inacreditável a capacidade do cérebro de armazenamento de informações. Mas, professor, eu tenho uma memória ruim, eu não consigo decorar tantas coisas, memorizar tantas coisas. Não, o seu problema não está no armazenamento. O seu problema está na recuperação das informações. Quer que eu te dê um exemplo? Você já parou para perceber quando existe alguma coisa, algo que nem te marcou tanto assim, mas que aconteceu lá nos primeiros anos da sua escola, você nunca mais lembrou daquela informação, e de repente chega alguém e fala, ah, lembra da professora fulana de tal, aquela que isso, e pá, de repente vem na sua cabeça, meu, lembrei. Ou quando você passa em determinado local, você sente o cheiro e lembra daquilo, então sente um cheiro daquele lugar, ou vê uma imagem e acaba lembrando, buscando aquela informação. Então veja, o que a gente teve nesse momento? Aquela informação que você resgatou de 10, 15, às vezes até 20 anos atrás, ela já estava armazenada, porque se você se lembrou, ela estava estocada em algum lugar. Mas há anos que você não tinha sequer uma lembrança daquele fato. Então o que eu estou mostrando para vocês é que o armazenamento ele é sempre muito bom. Então você armazenou aquela informação. Só que no dia a dia, como você não usa essa informação, você acaba tendo uma recuperação baixa. É aqui que vem, por exemplo, as revisões. As revisões elas vão melhorando a nossa forma de armazenamento, mas muito mais do que isso, elas vão deixando essa informação com uma capacidade de recuperação melhor. Então, para isso que serve as tais das revisões. Só que quando a gente tem o estudo ativo e o estudo passivo, você vai percebendo que quanto mais ativamente, quanto mais esforço você faz sobre aquele seu material, maiores são os ganchos para a recuperação da informação, porque você tem mais efeitos, eu vou chamar assim de forma genérica, mais sinapses para você conseguir recuperar aquela informação. Você terá mais atalhos para no dia da prova conseguir se lembrar daquela questão. Então, a partir dessa premissa de armazenamento e também recuperação, vem um dos pontos que você vai ver eu falando muito, mas muito, isso eu falo em vários vídeos meus, toda hora que eu estiver conversando com vocês, eu vou falar de um princípio que é o chamado princípio da dificuldade desejável do Bjorg, né? Na verdade não é o Bjorg, são os Bjorg, porque é um casal de estudiosos, né? A Elizabeth e o Robert Bjorg, e eles desenvolveram essa teoria do princípio da dificuldade desejável, numa premissa de que quanto maior o nosso esforço na hora do estudo,
maior é a nossa capacidade depois de recuperar essa informação, que é exatamente isso que a gente está precisando. Nós estamos precisando recuperar a informação. Então, o estudo ativo, ele entra como uma forma de aumentar a nossa dificuldade no momento de estudar e, consequentemente, aumentar a nossa capacidade de recuperar aquela informação. Por isso que, às vezes, você pega aquele aluno que passa o dia inteiro no YouTube, assistindo videoaula, e ele estuda, às vezes, das 7 da manhã até as 10 da noite. Estuda aqui, entre aspas. E você pega um material, resolve milhares de questões, estuda, puxa, faz, e quando você chega no meio da tarde, você já está exausto. Por que isso? Porque se você age ativamente, o processo de estudo ele é muito mais cansativo. Ele sobrecarrega muito mais a sua mente. Então, por isso que você não consegue ficar igual o concurseiro do YouTube que passa o dia inteiro na frente do computador. Mas qual que é a diferença? Como você age ativamente, você cria mais elementos para conseguir recuperar a sua informação. Ao passo que aquela pessoa que estuda passivamente só está recebendo, sem fazer nenhum esforço, aquele monte de informação, e ela pode passar naquele processo o dia inteiro, ela pode ir madrugada dentro. Porém, a capacidade de recuperar aquelas informações para essa pessoa vai ser muito baixo. Por quê? Porque ele teve pouquíssima ou nenhuma dificuldade no processo de estudos. Mais um ponto para você lembrar disso. Pega quando você mora em determinada cidade, vamos pegar assim, ó, esse caso é bastante comum, de pessoas que mudaram de cidade há mais ou menos 15 anos. Quando não existia Maps, quando não existia Waze, nada disso. Essa pessoa lá na cidade em que ela residia, ela conhece basicamente tudo no que é rua, bifurcação, entradas e tal. Agora ela passa no concurso público, vai morar numa outra localidade. Nessa outra localidade, agora já com GPS, Waze, etc., essa pessoa basicamente não lembra de nenhuma rua, mesmo que ela já esteja residindo lá há bastante tempo. Por quê? Porque agora o processo é muito mais passivo. Bota no Waze, deixa o GPS levar e ela chega até o local sem ter tanto esforço como tinha antes. Isso mostra pra gente, então, a capacidade do princípio da dificuldade desejável. Se você tiver mais esforço, você tem mais recuperação das informações. Professor, mas se existe um estudo ativo, então existe um estudo passivo. E o que é o estudo passivo? E eu tenho que mostrar para vocês isso. Primeiro, a simples leitura do material. Só assistir a videoaula, ouvir uma audioaula, ler e assistir novamente. Esse daqui é bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de ler e assistir novamente, a maioria das pessoas, quando quer estudar, revisar um assunto, parte para esse método aqui, ó. Ah, tive muita dificuldade no assunto X, vou revisar. Eu canso de dar aula, às vezes, no YouTube, a parte da tarde, assim, às vezes. Aí eu lembro que eu vou lá dar uma aula de atos administrativos de 3 horas e meia. E acaba a aula sempre, mas absolutamente toda a aula que eu ministrar, alguém vai chegar e falar: foi uma excelente revisão, professor. Eu dou vontade daqui de trás do computador de dar um salto dessa altura. Isso não é revisão. Se você está reassistindo uma videoaula achando que isso é revisão, isso não é revisão. Ah, professor, mas aquelas horas da verdade e tal, isso não é revisão? Isso é uma outra história que eu vou falar com vocês num outro momento. Mas você simplesmente reassistir uma videoaula, você vai gastar um tempo tremendo e vai ter uma capacidade de armazenamento, de recuperação da informação baixíssima. Às vezes tem aluno que gosta de assistir 2 professores, né? Eu vou assistir a aula do professor A, do professor B, porque às vezes esse aqui traz umas informações que esse não traz. Mas não é só o professor trazer informação nova, é você ter a capacidade de recuperar a informação. Não adianta de nada o professor expor milhares de conteúdos se no dia da prova você não conseguir recuperar essa informação. Então, agir passivamente gera pouca recuperação das informações. Mas então, professor, quer dizer então que eu não preciso nem fazer a leitura do material? Precisa, porque existe uma sequência que nós vamos perseguir. Nós vamos começar da forma passiva, que é a forma que tem a maior capacidade de fornecer conteúdo para você, e vamos terminar na forma ativa, que é a forma que você tem a maior capacidade de armazenamento e recuperação das informações. Então é diferente. Nós precisamos do estudo passivo. Ele não é um vilão. Ele só não pode ser utilizado como instrumento de revisão, porque isso seria inadequado. Assistir videoaula, então, é o método mais passivo. Por que a leitura costuma ser mais efetiva do que a videoaula em concursos, por exemplo, de alto nível? Porque na leitura, você já está agindo um pouquinho de forma um pouco mais ativa do que na videoaula. Ler, você tem que estar ali de olho, concentrado na informação. O vídeo, você pode estar comendo uma pipoca, conversando com um terceiro, e ele vai estar rodando lá no 1.5, 2.0, independente de qualquer ação sua. A audioaula, então, nem se fala. A audioaula, ela é muito passiva.
Porque durante a aula você consegue ouvir o áudio enquanto lava a louça, corre, arruma a casa. Quer dizer que você não precisa nem estar prestando atenção naquilo e o áudio vai rodar mesmo assim. Ah, professor, então eu não devo usar o áudio? Deve. Todos esses instrumentos devem ser utilizados. Todos esses instrumentos vão servir, terão alguma utilidade. Porém, o que a gente não pode fazer é utilizá-los de forma inadequada, achando que aquilo vai gerar uma grande recuperação de informação. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês mais adiante, mas eu tenho que ir evoluindo aos poucos. Esse método que a gente fala aqui de ler e reassistir uma aula, alguns estudiosos chamam de método da força bruta. O que é o método da força bruta? Eu leio um material, beleza, vou ler ele mais uma vez. Ok, vou lê-lo uma terceira vez. Ah, vou ler mais uma vez, uma quarta vez. Se for o caso, eu vou ler uma quinta vez. Perceba que eu vou ter, sim, de certa forma, uma recuperação dessas informações no futuro. Eu estou lendo tantas vezes que cada vez mais eu vou lembrar de mais informações. Ok, isso é válido. Inclusive, esse é um método utilizado com maior frequência como forma de estudo. Inclusive, não sou eu que estou falando, isso é a ciência, a pesquisa mostra isso. O método da força bruta é o método mais utilizado como instrumento de estudo e de revisão de conteúdo. Porém, esse método da força bruta, ele não é o mais efetivo. Apesar de ser o preferido, ele não é o mais efetivo. E eu vou explicar para vocês que existe cientificamente uma razão para isso. Tá? Qual que é o grande problema dos métodos de estudo passivo e da força bruta na hora que a gente vai estudar? O principal problema é uma armadilha que eu já falei, eu devo falar isso com vocês várias vezes, né? Você já deve ter ouvido usando essa expressão. A fluência. Tá? Mas toma cuidado, fluência não é o que às vezes a gente vê o pessoal falando, ah, você é fluente em inglês? Não, não é isso. Fluência, ele vem de fluir. É mais ou menos o seguinte, eu não consigo lembrar de nada de determinado assunto. Você está lá, não lembra tal, eis que de repente eu chego e falo para vocês, olha, vamos estudar licitações públicas. Aí, até então você não lembrava basicamente nada de licitações. Só o fato de eu falar de licitações, você já começa a lembrar de alguma coisa. Eu começo a explicar para vocês, olha, os assuntos mais cobrados de licitações são dispensa e modalidades de licitação. Opa, você já começa a puxar a informação e antes mesmo de eu contar para você quais são as modalidades, você já começou a se lembrar. Aí qual que é o problema disso? Você vai lembrando isso e tem a falsa sensação de que você sabe aquele assunto, que você consegue recuperar aquela informação. Porque eu ainda não falei quais são as modalidades, mas você já começou a lembrar delas. E à medida que eu vou trazendo novas modalidades, você já vai lembrando de algumas modalidades antes de eu contar. E aí, qual que é o grande problema? Você acha que está conseguindo recuperar aquela informação, mas na verdade você começou a recuperar essa informação por causa da fluência. Primeiro porque eu comecei a chamar o assunto, ó, nós vamos estudar isso. Aí o seu cérebro começou a buscar essa informação em algum canto e começou a trazer essa informação para, digamos, a superfície. O outro ponto é que, às vezes, só o meu timbre da voz, sabe aquele aluno, e você já deve ter passado por isso, que lembra da voz do professor durante a resolução de uma questão? Eu volto e meio recebo relato disso. Meu professor, parecia que eu estava ouvindo você durante a prova. É por causa da fluência. Esse é o lado bom da fluência no dia de uma prova de concurso público, porque a questão deu uma pista, o aluno buscou a informação, lembrou do timbre da voz do professor e conseguiu responder a questão. Aqui, às vezes, eu posso não ter falado nada daquele assunto, mas só a forma como eu exponho esse conteúdo, de você lembrar que eu exponho exatamente daquela forma, já faz o seu cérebro achar onde que está aquela informação, eu estou simplificando aqui, e com isso você recupera a informação, tendo a falsa impressão de que você tem a capacidade de recuperação. Mas no dia da prova, sem nenhuma pista, sem nada, talvez não funcione dessa forma. Então, o grande problema da força bruta é a fluência. Você começa a ler um parágrafo, opa, lembrei disso aqui. E aí você começa a buscar as novas informações a partir daquilo, a partir daquela pista. Se não fossem aquelas pistas, você não iria recuperar. Por isso que essas pessoas têm a falsa sensação de que, pô, no dia que eu estou estudando, eu vou lembrando de tudo, tudo está indo bem e tal, tudo está fluindo bem, e no dia da prova parece que eu não lembro. Exatamente o problema da tal da fluência. O último exemplo acontece quando o aluno começa a resolver uma bateria de questões e ele faz a questão 1 a 1. Eu sempre falo para vocês que você não pode fazer questão de prova 1 a 1. Faz uma questão, um comentário, uma questão, um comentário. Porque quando você pega a primeira questão, aquela primeira questão já despertou todo o seu cérebro, já criou vários instrumentos para você conseguir recuperar as informações. E aí, a partir da segunda, terceira, quarta e demais questões, você vai ter um desempenho cada vez melhor, porque a fluência foi te ajudando. Mas no dia da prova, repito mais uma vez, isso não vai acontecer. Tá? Então, o primeiro problema é essa armadilha denominada fluência. O segundo problema
é o conforto que o método passivo gera para vocês. E esse conforto eu vou explicar para vocês a partir de um estudo científico bem interessante que mostrou para a gente o seguinte. Determinados autores, eles pegaram, eu não sei nem se adianta eu escrever aqui, mas eu vou tentar escrever. Eles pegaram 2 grupos, tá? Um grupo estudou somente pelo método da força bruta, somente pela força bruta. Um outro grupo acabou empregando métodos de estudo ativo na hora de analisar o seu material. Resolução de questões, pré-testes, depois eu vou explicar melhor o que é um pré-teste. Foi fazendo todos esses métodos e aí depois ele foi aplicar uma prova. O grupo em amarelo aqui é o grupo que estudou somente pela força bruta. O grupo que eu coloquei em branco estudou por método de estudo ativo. E a gente percebe que o grupo que estudou no método do estudo ativo teve mais resultado. Só que antes de os alunos terem acesso ao resultado, eles foram lá e fizeram outro teste. E perguntaram para esses alunos qual método que eles preferiram. Depois eles intercalaram, né? Trocaram assim, ó, quem estudou ativamente agora passou a estudar passivamente e vice-versa. E perguntou para os alunos. Os dois fizeram os 2 tipos de estudo, passivo e ativo, e fizeram testes diferentes, para quem estudou ativo e para quem estudou passivo depois também. E aí o que se percebeu é o seguinte, a maioria preferiu sempre o método da força bruta. E quando você pergunta assim, qual das 2 formas você acha que você teve um maior desempenho? Acabou acontecendo isso. É claro que esse, aqui eu estou simplificando, eu não estou colocando um resultado exato para vocês. Mas o que aconteceu? O pessoal que, quando estudou passivamente, eles tiveram essa sensação aqui de aprendizado, e quando você estudava ativamente, você tinha essa sensação aqui de aprendizado. Ou seja, o que a gente percebe? Que o método passivo era o método preferido, apesar de gerar um resultado pior. O método ativo dava o melhor resultado, mas não era o método preferido. E mesmo após aplicar os testes com outros grupos, eles fizeram a mesma pergunta: qual dos 2 métodos você preferiu? E olha só que espantoso que foi isso. O grupo que estudou passivamente, mesmo sabendo que o resultado deles foi pior, ainda assim preferia continuar estudando passivamente. É por isso que os alunos resistem tanto a mudar a sua forma de estudar. Por quê? Porque é tão mais confortável estudar passivamente, a fluência é tão bacana no seu dia a dia que você sempre vai ter a sensação que é melhor estudar aquilo. Você vai desconfiar do resultado da prova, você vai ficar naquela, mas esse resultado foi por um acaso, isso não vai refletir o meu médio prazo, o meu longo prazo. E mesmo aqueles alunos que eram convencidos que o ativo era mais eficiente, daqui a algum tempo já estavam empregando novamente métodos passivos de estudo. Por quê? Porque sempre é mais confortável e por isso que o pessoal acaba resistindo. Então você que está me vendo aqui, você será tentado. O método passivo vai ficar te puxando ali, ó, estude passivamente, é melhor, olha só, você está entendendo melhor, você está fluindo melhor, mas não é isso. Você sempre vai achar, pô, é melhor eu perder essa minha tarde, perder entre aspas, assistindo novamente uma videoaula do que eu ficar aqui me matando resolvendo questões. Muita gente faz isso e por isso que é tão difícil, eu estou usando essa expressão do concurseiro de YouTube porque vocês sabem o que eu quero dizer com isso. É tão difícil convencer o concurseiro de YouTube que daquela forma ele não vai evoluir tão bem como se ele estivesse ali no cantinho dele revisando e resolvendo muitas questões. A partir disso, eu acho que eu já convenci vocês que o estudo ativo é melhor do que o passivo / força bruta. Mas agora, olha só. O que é de fato, então, esse estudo passivo? E quando que você deve adotar o estudo passivo? Opa, professor, existem situações que eu devo adotar o estudo passivo? Sim, eu já vou explicar isso para vocês. O que é o estudo passivo? O estudo passivo é um método de estudo em que você basicamente só recebe a informação. Tá lá o professor explicando o assunto e você está parado, você não precisa fazer nada, você não precisa pesquisar, não precisa nada. O professor está passando o conteúdo e você está aqui, ó. Você está aqui só acompanhando. Às vezes você anota alguma coisa, mas você só está acompanhando. Você não tem nenhum esforço. Se você pegar um refrigerante, uma pipoca, você consegue passar a tarde inteira ali. Isso é um estudo passivo. Você só recebe as informações. Além disso, o que você precisa saber é que o estudo passivo ele não é um vilão. Ele é um vilão se utilizado de forma inadequada, porque existem situações em que ele é necessário. O estudo passivo é necessário primeiro, como fonte de conteúdo. Não tem como você aprender licitações sem ler o PDF ou assistir a uma videoaula.
Você vai ter essa fonte como uma fonte, vai ter essa informação como uma fonte de conteúdo. E aqui existe a melhor relação entre conteúdo e tempo. Como assim melhor relação entre conteúdo e tempo? Existem aqueles alunos que gostam de fazer o tal do estudo reverso. Começa a estudar só por questões e só vai buscando a teoria a partir das questões. Esse é o famoso estudo reverso. Ele é bacana, ele funciona em algumas situações, eu vou explicar isso para vocês e tal. Só que perceba que, apesar de você agir ativamente no material, a quantidade de informações que você vai receber está limitada à quantidade de informações fornecidas em cada questão. Então você vai ter uma relação de quanto de informação que eu te entrego por tempo de estudo menor. Pode até ter uma retenção, uma recuperação maior, mas a quantidade de conteúdo que você recebe será menor. Quando você estuda passivamente, a gente consegue jogar uma enxurrada de conteúdo para você. Imagina você assistindo uma aula minha a 2.0 durante 5 horas. Olha a enxurrada de conteúdo que eu vou te entregar. Imagina você passar 5 horas lendo um PDF. Olha a enxurrada de detalhes que a gente vai te entregar. Nem tudo você vai conseguir recuperar, mas nós vamos te entregar muito conteúdo. Então, por isso que o estudo passivo é importante, porque é uma capacidade maior de entregar conteúdo. Ela também é a forma de você ter o primeiro contato com o material. Primeiro/segundo contato, depois eu vou explicar um pouquinho melhor também isso aqui. Mas é a forma de você ter o contato com o material. Então, por isso que é importante você ter o estudo passivo. O estudo passivo, por si só, não é um vilão. E aqui nesse, entre aspas, gráfico, eu vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Olha só, quando a gente vai estudar, nós temos o estudo passivo e o estudo ativo. E o que a gente percebe aqui é um grau de dificuldade que ele vai aumentando conforme o seu esforço. E aqui o que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte. Você precisa de um estudo passivo para receber informações. E a partir daí você age sobre o seu material ativamente, para aumentar o grau de dificuldade e com isso ter no futuro uma maior capacidade de recuperação das informações. É o tal do princípio da dificuldade desejável que eu expliquei para vocês que o casal Bjorg desenvolveu. Só que os Bjorgs, eles também falaram um negócio interessante para a gente. Ele falou o seguinte, dificuldade ela tem um limite. Porque existe um nível de dificuldade que é o que a gente vai chamar de dificuldade excessiva. E essa dificuldade excessiva, ela passa da capacidade nossa de aprender o assunto. Explico melhor para vocês. Imagina que de repente eu resolva aprender mandarim. Só que eu quero aprender mandarim chegando em determinado lugar e já querendo conversar diretamente com a pessoa. Sem ter nenhuma base, zero de base. Eu chego lá e começo a conversar com a pessoa diretamente. Cara, não existe método tão ativo e tanto esforço como tentar aprender a nova língua dessa forma. Mas perceba que quanto tempo que eu vou demorar para sair do zero. Porque eu estou tentando falar com o cara e eu não faço ideia do que ele está falando e ele também não faz ideia do que eu estou falando. Ou seja, é ativo demais, é excessivo nesse caso. Então, às vezes, seria melhor eu, ainda que fosse um mandarim bem básico, eu ter alguma aula ali rapidamente para coletar algumas informações iniciais e a partir do momento que eu chegar lá e tiver contato com o chinês, com o nativo, eu terei uma capacidade de trocar algum tipo de informação. Outra coisa, pega lá física quântica, teoria da relatividade, me bota lá um monte de cálculo lá de físicos famosos e pede para eu tentar aprender aquele assunto do nada. Olha, eu vou agir ativamente sobre aquilo. Eu não tenho nenhuma informação, nenhum professor está me ajudando. Eu estou sozinho agindo aqui sobre o meu material. É excessivo demais. Eu dificilmente vou passar ali talvez algumas semanas e dificilmente vou conseguir avançar além disso. Por isso que a gente tem que entender que, olha, eu preciso um pouco de estudo passivo para poder engrenar e depois eu ajo ativamente, mas existe um nível ótimo. Além desse nível ótimo, desse nível ideal, eu começo a chegar num nível em que a dificuldade é tão grande que eu acabo perdendo mais tempo do que efetivamente ganhando tempo e aprendizado. Vai fazer mais sentido conforme eu avançar um pouquinho mais com os assuntos aqui para vocês. Beleza. Vou rodar uma vinheta e daqui a pouco vou voltar para falar para vocês efetivamente, então, o que é o tal do estudo ativo.